Olá pessoal, eu me chamo Tatiana Van Campo e estou aqui para falar para vocês a respeito da minha história, todos os caminhos que percorri, para trilhar rumo ao caminho do sucesso. Então vou falar um pouco da minha história para vocês, porque não foi nada fácil chegar até aqui onde consegui chegar, mas quando você tem a determinação e, acima de tudo, o conhecimento exato, você pode sim se tornar um profissional de muito sucesso. E para isso eu estou aqui para te ajudar. Vou contar um pouco para vocês da minha infância, como foi que despertou esse desejo de ser cabeleireira e por que eu escolhi ser cabeleireira, mas para loiras, Por que eu optei a fazer essa carreira por mechas? E por que é que eu quis tanto descobrir como fazer o loiro saudável, íntegro e perfeito? Então, eu comecei aos 8 anos de idade, venho de uma família muito humilde, muito simples, onde, só para vocês terem uma ideia, a nossa sobremesa era um pedacinho de rapadura. E rapadura aqui no Nordeste é um doce feito de cana-de-açúcar. Enfim, hoje é muito barato você encontrar, mas naquela época não. Fui criada pela minha avó, que foi quem, graças a Deus, me deu todas as oportunidades, Fez o possível e o impossível dentro das condições dela, porque uma senhora aposentada, morando no interior, um interior muito pequenino, de Natal, Rio Grande do Norte, A gente não vivia ainda na capital. Então, eu nasci na capital, mas mudei aos 4 anos de idade. E quando comecei a estudar com 8 anos, já bem, período bem tardio, foi que eu despertei realmente a vontade de querer ser cabeleireira e, enfim. O que aconteceu nessa trajetória? Quando criança, eu cortava o cabelo dos alunos, dos meus colegas de classe, e isso causou muito problema, porque a minha avó, meu Deus do céu, era só reclamação no dia seguinte, Dona Tereza, sua neta cortou o cabelo do meu filho, ela cortou torto, eu cortava com aquela tesourinha de papel, mas cortava. Então, começou dessa forma, eu fui despertando a vontade mais e mais, e quando eu ganhei a minha primeira boneca, eu também cortei o cabelo dela. Que eu cortava tudo que eu visse. Tinha tanta vontade, Via na TV, via revistas, enfim. E tudo isso foi aguçando a minha vontade mais e mais de me tornar uma cabeleireira, e eu sonhava muito em ser reconhecida por todo o Brasil. E graças a Deus hoje tenho essa oportunidade, mas não foi fácil. Venho de uma família muito humilde, assim. Minha avó costureira, acordava às 5 horas da manhã para vender com ela costuras, vendia balinhas, limpava casas para ganhar R$2, R$1, uma moedinha. E tudo isso me despertava mais ainda ter força de vontade para chegar onde eu consegui chegar, graças a Deus e graças à minha avó, e hoje graças aos meus alunos e as minhas clientes. Mas foi uma situação bem difícil, Não foi fácil. Então você que está me assistindo agora, se você passa por esses momentos difíceis, por favor, não baixe a cabeça, por favor, porque eu acho que é preciso a gente realmente passar por tantas dificuldades para se tornar quem a gente deseja ser, Então não foi fácil, uma história muito triste. Fui criada pela avó, poucas condições, estudei em colégios públicos, não tive condições de ir para colégios particulares. Sonhava com isso, mas não podia. E assim, quando eu olho para trás e quando eu olho agora, eu vejo que tudo aquilo foi muito necessário para hoje. Porque eu sonhava em ter um salão grande, eu sonhava em atender, eu sonhava também em ministrar cursos como os meus professores, e muitas vezes pensava, mas como eu vou chegar, Todo mundo acha que passa por essa fase, como eu vou chegar? E eu vou dizer para você, não desista. Não desista dos seus sonhos,
Não desista de ser você e não desista principalmente de ser a pessoa que você sonha em ser. Então, aos meus 14 anos, eu tive a oportunidade de me mudar com a minha família. A gente foi viver em Portugal, em Cascais. E lá, graças a Deus, as condições melhoraram. A minha mãe foi para lá, ela fazia faxinas, ela limpava casas, ela cuidava de idosos. Já existia lá uma tia minha que morava lá, que facilitou a nossa ida, inclusive. Então, saí aos 14 anos com a minha mãe do Brasil. E comecei também lá a limpar casas também e juntando cada dinheiro. E foi finalmente aos meus 17 anos que eu tive a oportunidade de entrar pela primeira vez numa escola de cabeleireiro, né? Eu já me encontrava nessa época na Holanda. Por motivos pessoais eu mudei para a Holanda e já me encontrava nessa época com condições de entrar para fazer um curso de cabeleireiro, que foi muito válido. Fiz um empréstimo, fui até o ABN AMRO, um banco lá na Holanda, em Amsterdã. Fiz um empréstimo lá e pude custear o meu primeiro curso de cabeleireiro, que foi o que mudou a minha vida e abriu as portas para mim de uma maneira muito árdua também, porque um país muito frio, as pessoas meio fechadas, a língua, o idioma muito difícil, né? O holandês é um idioma muito difícil, mas as pessoas lá falavam inglês. Eu não falava inglês, eu não falava espanhol, eu falava português e um pouquinho de português de Portugal, porque eu tinha vivido lá, entretanto, né? 2 anos. E foi difícil, não foi fácil, mas isso também não me desanimou. Eu busquei muito conhecimento, assisti às aulas muitas vezes sem nem entender o que eles estavam conversando, mas isso também não me desanimou, porque a vontade de vencer era muito maior. Então, por isso que eu digo para vocês, eu estou aqui para passar para vocês o máximo de conhecimento, né? A partir de já, nesses meus cursos, nessa trajetória que eu estou engajando agora, de uma maneira muito clara, muito sensata, e eu quero ensinar a vocês o passo a passo, da mesma forma que eu aprendi. Então, lá na Holanda, aos 17 anos, eu entrei na Round Cappers e lá eu me realizei. Foi a primeira vez que eu peguei uma tesoura de verdade. Foi a primeira vez que eu peguei um pente. A primeira vez que eu tive um professor de verdade que me ensinou posição, cabeça, ângulos de corte. Mas o meu sonho ainda estava muito distante de vir, que era fazer a descoloração, né? Eu sonhava em fazer mulheres loiras. Eu via as Barbies das minhas amigas, até então eu não tinha condições de ter uma Barbie. E eu achava lindo aqueles cabelos brilhosos da Barbie. Como era tão saudável, e por que não fazer isso numa pessoa de verdade, né? E eu tinha muita curiosidade disso. Queria entender por que se a boneca tinha, por que a gente não pode trazer isso para a nossa realidade. Então comecei os módulos de corte, depois fui para os módulos de coloração, permanentes, etc. E ainda não me encontrava. E foi aí que então chegou o momento, né, após 1 ano e 4 meses, do momento da descoloração. E lá realmente eu encontrei a Tatiana Van Campo, que está sentada aqui hoje contando para você essa história. Eu me realizei por completo, entendi que aqui era o meu lugar, né, no setor de descoloração, e hoje eu me sinto uma mulher muito feliz, profissionalmente realizada, me sinto uma mulher assim, muito guerreira, como você também deve estar se sentindo aí. Eu espero que eu esteja lhe transmitindo muita positividade e que eu passe para você, para que você não venha desistir também. Não é fácil, mas não é impossível. Então hoje, Tatiana Van Campo, mudei para o Brasil tem 5 anos. Eu vim embora para o Brasil em 2011 para 2012. Eu já tinha lá trabalhado no meu salão, né? Primeiro, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Quando eu concluí o meu curso, que eu havia me encontrado na parte de descoloração, eu ainda fui estagiar durante 1 ano num salão de uma senhora. E eu não sei por que motivo, mas todos os dias eu abria o salão dela, dirigia 1 hora e 10 minutos da cidade onde eu morava para Amsterdã.
Abria o salão, limpava, era assistente dela, estagiária, mas todos os dias a senhora dizia para mim que eu era inútil. Então era mais uma pedrinha no sapato. Mas naquela altura da vida, para mim tudo valia. E isso também não foi motivo para eu desistir. Todos os dias ela dizia: Tatiana, você é inútil. É inútil o que você está fazendo. E eu me sentia muito triste, porque eu dava o melhor de mim, né? Às vezes a gente dá o nosso melhor, mas infelizmente quem está ao nosso lado não vê. Mas, enfim, é a vida. E acredito que você também passa por isso, mas que isso também não seja motivo para uma desistência de você próprio. E conforme o tempo foi passando, passei lá com ela 1 ano nesse estágio. Foi maravilhoso, eu agradeço de coração todas as vezes que ela me chamou de inútil, porque para mim foi muito bom. Ao fim de 1 ano, a senhora para quem eu trabalhei não conseguiu mais administrar o salão dela e ela perguntou se eu queria arrendar aquele ponto dela numa das ruas mais movimentadas de Amsterdã, que era a Van Wallstraat. Eu me recordo disso com muita emoção, porque era muito frio, era o idioma, era tudo para eu não chegar lá, mas eu sempre chegava na hora, pontualmente. E ela me perguntou ao fim de 1 ano: Tatiana, você vai querer arrendar o salão? E para mim ali foi a primeira vitória, porque eu sonhava com aquele dia, sonhava com um salão meu, e de repente, depois de 1 ano, eu já tinha lá aquela estrutura toda, linda, que seria só minha, graças a Deus. E essa foi uma das primeiras vitórias que eu obtive, né? Não desistindo de mim, não desistindo da minha profissão e sonhando cada vez mais e mais e mais. E graças a Deus, ao final de 1 ano lá de estágio, eu já tinha conquistado o meu primeiro salão na Van Wallstraat, em Amsterdã. E foi para mim uma chave que se abriu, uma porta que se abriu, uma chave dada por Deus, para dali então eu seguir a carreira que eu tanto sonhava, né? Às vezes o profissional ele precisa de um pequeno impacto para ele fazer um grande voo. E aquela oportunidade eu agarrei e guardei muito para mim. E daí então começou. Eu tive lá o primeiro salão, porque antes eu estagiava lá, mas trabalhava na minha casa. Eu fazia permanente make-up, que eu também não tinha me encontrado naquilo, não era aquilo, não era estética que eu queria. Estudei também na MB Cosmetics, em Alakmaar, e não era aquilo que eu queria chegar nos cabelos. E quando eu cheguei, passei por tudo isso, e após 1 ano conquistei o meu espaço em Amsterdã, e ao passar 4 anos eu abri um outro salão no Rokin, perto do Bijenkorf, que é um shopping lindo que tem lá no Dam Square. E os holandeses me receberam de braços abertos, todos diziam: vamos para o Salão da Brasileira, vamos para o Salão da Brasileira. Porque desde o começo eu percebi que para você obter o sucesso, você precisa ter o diferencial. E foi nisso que eu foquei, no diferencial. E é isso que eu vou passar para você também aprender, você fazer a diferença no seu salão ou no ambiente que você trabalha. Então, após 4 anos, consegui o meu segundo salão, que foi o Salão do Rokin, no Dam Square, em Amsterdã, uma cidade linda, onde eu fui muito bem recebida e fizemos muito sucesso lá. E os holandeses amavam aquela diferença, né? Ah, vamos para o Salão da Brasileira, enfim, foi maravilhoso. Só que ao passar 16 anos na Europa, eu vinha ao Brasil de férias, né? Eu vinha sempre, 1 vez por ano eu vinha ao Brasil de férias para ver minha família, para ver a minha avó, como ela estava, para ajudar a minha família. E graças a Deus, ao passar 16 anos lá de muito frio, etc., eu decidi vir embora para o Brasil. Eu queria muito voltar à minha cidade natal, onde eu nasci, e poder conviver com a minha família e poder adquirir outras experiências, né? E tomei a decisão muito repentina. Eu vou embora para o Brasil. Eu vou fazer um teste para ver como vai ser. E na época eu já ministrava cursos também. Então quando eu cheguei no Brasil, abri um pequeno salão. Ao passar de 3 meses aqui no Brasil, abri um pequeno salão com um nome muito irreverente, chamado Clínica das Loiras. E eu não imaginava
a repercussão que esse salão teria no Brasil. Eu acreditava que eu estava abrindo um salão no bairro, mas automaticamente esse salão ele passou a ser conhecido de forma nacional e foi uma repercussão muito grande, chamou muito atenção quando eu executei o meu primeiro trabalho aqui no Brasil. Eu lembro que a primeira semana eu havia faturado R$32. A primeira. Mas quando eu fiz a primeira mecha no Brasil, pra mim já na época, como eu tava de férias e fazendo a experiência que se desse certo eu ficaria, se não eu retornaria à Holanda, tava tudo bem. Mas quando eu percebi a diferença, a grande diferença quando eu comecei a me tornar conhecida no Brasil, quando eu fiz a primeira madeixa da minha cliente. Eu tive a oportunidade de fazer uma madeixa de uma advogada que trabalhava num fórum e que conhecia muitas pessoas e... Enfim, esse salão tornou-se muito pequeno, porque depois da primeira mecha, eu lembro que foi a primeira mecha clássica que eu fiz, despertou a atenção de todas as funcionárias lá, o pessoal que trabalhava com ela, e ela me trouxe muitas clientes. Então a Clínica das Louras tornou-se uma reverência no Brasil. Tatiana Van Campo, juntamente com a Clínica das Loiras. E eu comecei então a despertar muito interesse dos profissionais, como ela faz. E eles ligavam, como você faz a descoloração? Você usa que pó? Qual o seu OX? E eu percebi que o leque na carência do aprendizado aqui era aberto. E o que eu pensei? Eu já ministrava curso na Holanda, então eu vou ministrar aqui. E comecei, a minha primeira turma bombou. Ficou pequeno de fato o espaço. E hoje, graças a Deus, eu já ministrei mais de 800 cursos no Brasil para mais de 15 mil alunos. E agora, automaticamente, transidindo Clínica das Louras para Tatiana Van Campo Reconcept, que é o conceito de descoloração saudável que eu criei e desenvolvi aqui no Brasil. Depois de uma especialização que eu fiz no Canadá, em Vancouver, eu vi que educar se encaixa perfeitamente com o que eu quero para o futuro, com o que eu quero para hoje e com o que eu decidi após ministrar 800 cursos para mais de 15 mil alunos aqui no Brasil.